Glória a Deus. Deus abençoe. Deu para ouvir certinho, irmãos? Amém? Entendeu lá? Quantos erros nós cometemos, às vezes, na prática do evangelismo? E isto, agora eu quero dizer uma coisa aqui, que ela é muito séria. O bom é se nós estivéssemos realmente cometendo um erro na prática do evangelismo. Porque, na verdade, nós não fazemos evangelismo. Você quer ver a realidade? Numa conferência como essa, nós somos confrontados. Quantas almas você ganhou para Jesus nos últimos 5 anos de cristão? E agora nós vamos entrar aqui na nossa mensagem, teremos 2 mensagens. E eu quero te convidar, o botão está o quê? Glória a Deus. É porque é da mesa, né? Lá do computador. Glória a Jesus. Convido a igreja a se colocar de pé. Se puder fechar essa porta aí por causa do barulho, irmão, né? Os meninos estão brincando de bola aí. E isso é bom. Deixa eles jogar a bola à vontade. Nós até pôs luz para eles brincar de bola até mais tarde. Né? Obrigado. Glória ao nome de Jesus. Abra vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo de número 10. Eu peço a versão atualizada, tá bom? Põe aí, por favor, atualizada, porque eu vou estar lendo alguns textos na minha Bíblia, para não ficar diferente, os irmãos acompanhando, para que nós possamos aí realmente compreendermos em uma só linguagem. Glória ao nome de Jesus. Deus seja louvado para todo sempre. Nós estaremos nessa mensagem e depois nós teremos um intervalo, vai ter aí um lanchinho rapidinho para nós ir, para nós voltarmos para o segundo momento, a segunda mensagem, que eu tenho certeza que Deus falará conosco de uma forma soberanamente nesta noite. Amém? Você crê? Você veio só como curioso ou você veio como realmente um conferencista para aprender? Responda para você. Você veio como conferencista, pastor? Diga para o seu irmão assim: ei, você veio só por curiosidade? Ou você veio porque você quer ser tocado por Deus? Amém? Diz assim a palavra de Deus, Marcos 10, 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabei que os que são considerados governadores dos povos têm sobre seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. E sobre os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós, diga assim, entre nós, não é assim. Diga assim para o seu irmão: mas entre nós não é assim. Diga para outra pessoa: mas entre nós não é assim. Agora pergunta assim: por quê? Vamos lá, o porquê. Versículo de número 42. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Agora diga assim: meu irmão, minha irmã, você não vai partir, está disposto a ser grande no reino? Então me sirva. Me sirva. Amém? Versículo 44. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você pode glorificar o Senhor? Pode sentar no seu lugar. Glória ao nome de Jesus. Eu quero que vocês compreendam, irmão, a importância de nós estudarmos o que nós estudamos ontem e vamos estudar agora. Ontem nós relembramos sobre a lealdade e deslealdade e os estágios da deslealdade e da lealdade. Da lealdade e deslealdade. 7 estágios, 8, né? 8 estágios, os estágios. E hoje nós vamos tocar um pouco na questão dos gerados para servir. Gerados para servir. E eu quero que você compreenda o seguinte. Eu peço aos meninos lá do computador que fiquem atentos. 1 Coríntios 4, versículo de número 16. Glória ao nome de Jesus. Primeira coisa que nós temos que compreender nesta noite, glória ao nome de Jesus, é que você foi escolhido por Deus. Amém? Amém?
Então, se nós somos escolhidos por Deus, nós precisamos, eu acho que eu perdi, foi o versículo, deixa eu ver aqui certinho. Aleluia, Jesus. Versículo 2, perdão, falei 16, mas é o 2. 1 Coríntios 4, 2. Meus irmãos, por que falar sobre lealdade e deslealdade e falar sobre GPS, gerados para servir? Porque preste bem atenção neste texto, vamos ler junto? Ora, além disso, vamos lá? O que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então a base do cristianismo, a base de um discípulo de Jesus, a base de alguém que decidiu seguir a Jesus, ela tem dois pilares fundamentais. O primeiro, diga assim, primeiro, ser servo. Então o primeiro pilar é ser servo. O segundo pilar, diga assim, o segundo, ser fiel. Então isso é o requisito para os dispenseiros. Quem é o dispenseiro? É um trabalhador, é um servo de alguém que tem acesso a riquezas, que tem acesso à dispensa, que tem acesso aos recursos. E quando nós fomos chamados e escolhidos, eleitos por Deus, para sermos o seu povo, Ele requer duas coisas de nós. Primeiro, que nós sejamos servos de todos. E também o segundo, que mesmo nós somos servos e precisamos ser o quê? Fiéis, leais. Então a base para toda a tua vida, você pode até não gostar de lealdade e deslealdade, mas na verdade eu tenho a resposta. Quem não gosta do ensino de lealdade e deslealdade é porque é desleal. A verdade e a luz mostra as suas obras más. A lealdade e deslealdade revela quem a pessoa é no seu íntimo, em secreto, na sua casa, com a sua família. Mas hoje eu não quero estar aqui focado em lealdade e deslealdade, que foi falado ontem. Mas eu quero estar com vocês focado sobre somos gerados para servir, amém? Nós acabamos de ver um texto onde mostra Jesus dando a nós, a sua igreja, aos seus discípulos, a orientação de como nós tem que ser nossa postura diante da igreja, diante do reino. Porque na verdade, irmão, existe uma confusão religiosa, onde as pessoas, elas acham que estar aqui em cima é o sucesso. Ser pastor é status. Ter uma credencial de diácono, presbítero, evangelista, pastor, missionário é um status. E na verdade, nós temos que compreender que nós não fomos chamados para ser servidos, mas nós fomos chamados para servir, para estar no lugar aonde você estende a sua mão. O próprio Jesus certa vez diz: olha, quem é maior? Aquele que serve à mesa ou o que está sentado na mesa para comer? Logicamente, se nós formos olhar para a lógica que nós temos nos dias atuais, onde vivemos numa sociedade muito voltada para o dinheiro, ele vai dizer: não, maior é quem está sentado, quem alugou a mesa, quem está pagando pela comida. Nós iríamos dizer isso. Quem é maior é o cliente, porque ele tem a razão. E Jesus, quando ele traz esse exemplo para os discípulos, ele não diz que o maior é quem está sentado pagando. Ele diz: olha, quem é maior? O que serve à mesa ou o que está sentado à mesa? Os discípulos ficam a pensar. Imagino eu que talvez alguém não quis falar, mas pensou no seu íntimo, e Jesus ele já entra com a resposta: eu sou aquele que serve à mesa. Então nós temos que compreender, irmãos, nós estamos numa véspera de uma colheita, da maior colheita de todos os tempos, da história da igreja. Cristo está voltando. Diga assim para o seu irmão: ei, você sabia que Cristo está voltando? Fala, vamos melhorar o nosso português. Ei, você sabia que está perto de Cristo voltar? E o que antecede o arrebatamento é um grande avivamento. É a colheita do Senhor. É a colheita que antecede o arrebatamento. E o que é importante, nós temos que compreender que para estarmos inseridos
nesta colheita e conduzir uma multidão a Jesus, de homens e mulheres, nós precisamos de servos voluntários, precisamos de líderes aprovados por Deus. Diga comigo, aprovados por Deus. Diga mais uma vez, aprovado por Deus. Diga assim, eu preciso ser aprovado por Deus. Aleluia. Então entenda que nós precisamos, para este último tempo, para esta última colheita, homens, mulheres, jovens, totalmente, irmão, voluntários, servos, aprovados por Deus. Agora eu te pergunto, qual é o tipo de servos que nós temos formado em nossas igrejas? Qual é o tipo de pessoas nós temos formado em nossas igrejas? Qual é o tipo de obreiros que nós temos formado em nossa igreja? Em geral, no contexto geral. Que tipo de conhecedores das Escrituras temos preparados para ganhar alma? Qual é o nível de conhecimento daqueles que dizem seguidores de Jesus, discípulos, a respeito das Escrituras? Qual é o nível que essas pessoas têm de consolidar, integrar, de discipular e ensinar? Vocês estão me entendendo? Nós estamos na conferência, amém? Conversa de discípulos, vocês lembram disso? Conversa de discípulo. Jesus tinha uma conversa com a multidão. Ei, tudo bem aí? Comeu o pãozinho? Comeu. Ei, chegou aleijado e está saindo andando. Ei, chegou cego e está saindo enxergando, hein? Era assim conversa com a multidão. Mas com os discípulos o negócio era mais apertado. Amém? Então está na hora, está no momento. Como que eu queria que todos estivessem aqui. Era obrigação de todos estar aqui. Era obrigação. Está na hora de você ativar dentro de você, ativar dentro da sua alma, da sua consciência, coração, entendimento, desejo. Está na hora de você ativar o seu propósito para o qual você foi gerado. Está na hora de você ativar, irmão, dentro de você, para que você possa ir além, para que você possa ir mais profundo, para que você, o que acontece, é para isso que Deus te criou, Deus te escolheu, Deus te gerou com um propósito. Eu falei para você, esse mês nós estávamos falando muitas coisas, e talvez nós, por muito tempo na caminhada, nós andávamos totalmente desorientados dentro do caminho, sem saber qual é o nosso propósito. E Deus está trazendo para você, dizendo, olha, eu tenho algo muito maior para a tua vida, mas é necessário que nós venhamos ativar esse desejo e o interesse pelo propósito que Deus te escolheu para viver. Vocês estão me entendendo? Por isso eu quero apresentar para você as seguintes orientações. Vocês aprenderam? Orientação tem o quê, irmão? Orientação tem o quê? Orientação tem data de validade. Se você deixar passar, já era. Perdeu. Então, primeira coisa que você precisa decidir na sua caminhada. A primeira coisa, como servo, como alguém que realmente quer seguir Jesus, você precisa decidir qual é a voz de liderança que você vai ouvir para te conduzir. Você tem que decidir isso aqui essa noite, irmão. Pastor, eu estava aqui, mas eu estava pensando, eu vou seguir uma voz de liderança do Edir Macedo. Então não é na Assembleia de Deus, é na Universal. Pastor, eu gostei muito do R.R. Soares. Então a voz de liderança tem que seguir agora é o R.R. Soares, não é o pastor Eduardo. Primeira coisa que você tem que, irmãos, tem que pôr isso no seu coração. Você precisa seguir uma voz de liderança.
Você precisa seguir um líder. Você precisa estar debaixo de alguém com as mãos estendidas sobre você, para que você possa realmente viver o propósito a qual você foi gerado para servir. Você precisa ouvir alguém para te conduzir. Alguém, uma liderança que vai te orientar. Um mestre. Alguém que vai ser alguém que direcione você. E isso também entra para o lado da deslealdade, porque se você não ouve seu pastor, isso é uma deslealdade. Mas você precisa escolher a voz de liderança. O irmão vai servir água, mas vocês não perdem o foco, pelo amor de Deus, amém? Amém? Então nós precisamos que alguém nos conduza. Qual é a voz profética que você vai ouvir? Qual é a voz profética que você vai seguir? Qual é a orientação que você vai seguir? Pastor, eu ouço a voz de Deus. Para de conversa fiada, meu irmão. Eu ouço a voz de Deus. Ouve nada. Ouve nada. Você ouve seu estômago. Você ouve teus pensamentos, os teus desejos. Para ouvir a voz de Deus, tem que estar num nível muito sensível para ouvir a voz de Deus. E nós aprendemos aqui nesta casa que existem muitas vozes no mundo, vocês lembram disso? Existe a voz do diabo, existe a voz do mundo, existe a voz da circunstância, que é a voz que mais fala em nós, a voz da circunstância. Dependendo da circunstância, nós sabemos, falou comigo. Aí existe a voz da Bíblia, a voz do Espírito de Deus, e a voz do Senhor Jesus Cristo é a voz do Pai. É por isso que você tem que decidir logo qual a voz de liderança que você vai ouvir. Não adianta você vir aqui e ouvir a minha voz, mas quando você chegar lá fora e encontrar com outra pessoa, você deixar de me ouvir e ouvir outra pessoa. Você precisa ouvir a voz profética que te leva para perto de Deus, que te leva para o centro da vontade do Pai. A voz que te leva a encaminhar você para o propósito. A voz que te leva a enxergar o seu propósito. O que nós mais temos, irmão, é gente dentro da igreja sem saber propósito dentro da igreja, dentro do reino. Está na hora de você viver um propósito. Está na hora de você entender que você foi gerado para servir. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 10. Se você pode, os irmãos vão colocar lá, mas eu quero ler com você. 1 Coríntios 14, versículo 10, diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Toda voz vai te conduzir a algo. Toda voz vai te levar a uma direção. Toda voz vai trazer para você uma instrução. Mas você precisa escolher a voz que você vai seguir. Porque tem gente que é o seguinte, ele vem hoje, ouve a palavra, que maravilha. Aí ele vai na irmã que revela bem ali, que revela CPF, identidade, nome do cachorro, doença da família. Aí chega lá, nossa, o que tem Deus? Cuidado, já falei isso aqui, cuidado com os gurus espirituais. Porque existe só um propósito naquele que te lidera. Ele precisa te levar para o centro da vontade de Deus. E ele tem que te levar no caminho que leva até o céu. Mais nada. Você vai mostrar, é por aqui. É ali. Vai. Vai. Vocês estão me entendendo? Então escolha hoje a voz de liderança que vai seguir. Pergunta para o seu irmão, e aí? Cutuca ele assim, e aí? Já decidiu? E aí, já decidiu? Qual voz vai seguir? Qual voz que te leva para o centro da vontade de Deus? Qual voz que te leva para viver uma vida cheia do poder, da graça, da comunhão? A voz que te leva a crescer, a voz que te leva a entender o impossível, aleluia. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então diga assim, eu preciso decidir hoje
a voz de liderança que eu vou seguir. Amém? Aí você vê que completa lealdade, completa GPS. GPS completa lealdade. Amém? Segundo, você precisa, primeiro então, escolher a voz de uma liderança que você vai seguir. Segundo, você precisa de uma postura e de uma atitude de adoração. Você precisa de uma postura. Você precisa, de uma atitude na adoração. É tão interessante como que as pessoas, elas não conseguem adorar a Deus, irmão. Elas conseguem entrar na igreja, sentar na cadeira, elas conseguem, mas não conseguem adorar a Deus. Não conseguem se entregar. Se levantamos e falamos, vamos fazer uma oração de gratidão, não conseguem. Eu tive dificuldade uma vez com um grupo, que a gente falava assim, vamos orar por gratidão. Senhor, abençoa a minha família, abençoa os meus filhos. Irmão, é oração de gratidão, não fala nome de filho, não fala nome do Senhor, é só a Deus. Ora de novo, Senhor, obrigado por estarmos aqui, mas mais uma vez eu quero pedir ao Senhor, visite meus parentes. Não, irmão, atitude de adoração. A Bíblia nos mostra claramente que Deus é apaixonado por adorador. Deus gosta, Deus procura, Ele está caçando quem adora, Ele está caçando quem tem postura de adoração, quem tem uma postura, quem decidiu adorar, quem tem atitude de adoração. Ele procura alguém que adore Ele em espírito e em verdade. É tempo de adoração, disposição de chegar na igreja no horário. Isso já é isso já mostra nível de adoração. Porque quando eu mostro que o meu tempo é mais precioso do que com Deus, que todas as minhas atividades é mais importante do que estar com Deus, eu não sou quem adora a Deus. É claro que vocês têm que entender sobre trabalho, sobre enfermidade. Eu estou falando quando você tem a oportunidade de chegar no horário e não chega por opção. Eu tenho a triste notícia de dizer para você que você não é alguém que adora verdadeiramente. Porque quem tem uma postura de adoração, quem tem atitude de adoração, ele quer pegar cada segundo daquilo que Deus vai trazer. Ele quer pegar cada instante, cada palavra, cada frase, cada oração, cada arrupio, cada presença, cada momento de louvor e adoração. Por quê? Porque é alguém que está totalmente devotado, dedicado à adoração. Ele se sente envergonhado de chegar atrasado no culto, porque ele é alguém que tem postura de adoração. Constrange ele não cantar os hinos da harpa. Constrange ele porque ele quer adorar a Deus. Vocês estão me entendendo? Amém? Você pode glorificar o Senhor? Então tem que ter a disposição de chegar na hora na igreja, e disposição também de postura de como se comportar dentro da igreja. Porque, irmão, preste bem atenção. A pessoa que vem para a igreja e não consegue levantar a mão, não consegue abraçar o irmão, não consegue se derramar, não consegue cantar o louvor, não consegue fechar os olhos para orar, tem uma coisa errada com ele. Porque quando alguém tem uma postura de adoração, ele vai chegar no horário, e a postura de como chega na igreja. João 4, 29, eu acabei de recitar ele, mas vamos ler juntos João, capítulo de número 4, versículo de número 29, glória ao nome de Jesus, e diz assim a palavra de Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, deixa eu aqui, é isso mesmo, 29. Glória a Deus. Perdão, irmão, é o versículo de número 24. Deus é Espírito,
E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em... Se ele disse, se Jesus disse, preste atenção em mim, se Jesus está dizendo que é necessário que aquele que adora, adore em espírito e em verdade, é porque tem pessoas que adoram em mentira, em postura de engano. Levanta a mão, levanta, fecha o olho, fecha, mas não está adorando de dentro para fora. E nós precisamos, para vivermos o propósito e entrarmos no processo a qual nós fomos gerados para viver, nós precisamos ter uma postura que nos leva a viver uma vida de adoração. Por que alguém não consegue orar? Por que alguém não consegue adorar quando o ministério de louvor canta? Por que alguém não consegue receber a palavra? É porque a sua revelação de Deus é medíocre. Porque ninguém vai além de uma revelação da que tem sobre Deus. Eu não acredito em milagre. Isso aí não acredito não. Claro, ele não vai além da revelação que ele tem em si mesmo. Por isso que Pedro nos orienta a ter cuidado com isso, com o nosso conhecimento sobre Jesus. Tem pessoas que não vão conseguir, irmão, entender o que é o novo de Deus, porque ele não vai além da revelação que ele tem de Jesus. Porque para muita gente a revelação que ele tem é muito pouca, é muito vazia, é muito rasa. É por isso que nós temos que compreender e temos que estar numa noite como essa. E enquanto nós falamos, Deus vai aumentando nossa revelação, porque eu preciso escutar uma voz de liderança, mas também eu preciso ter uma postura e uma atitude de adoração diante dele. Porque se eu fui gerado para servir no reino, ele não me criou com deficiência na ação de seguir e na ação de adorar. Eu consigo seguir a voz, mas eu não adoro. Eu adoro, mas não sigo a voz. Deus não nos gerou com deficiência. Mas nós precisamos nesta noite sairmos daqui, irmão, entendendo que nós estamos neste lugar para adorar totalmente a Ele, aleluia. Então esforça-te na adoração, esforça-te na canção, esforça-te no momento da oração, esforça-te para receber a palavra, esforça-te para ser diferente. Porque o que é o culto? O que é o culto, irmão? Pastor, o culto é o seguinte: alguém abre o culto com o zinho da harpa, aí depois vem alguém ler a Bíblia, aí vem alguém começa a dirigir, dá 1 milhão de oportunidades para cantar, para falar, para cantar, para falar, para cantar e para falar, e quando faltar 5 minutos para terminar o culto, a gente dá para o pregador pregar a palavra. Aí ele prega 2 minutos, o pastor tem que pegar de volta para dar os avisos da bênção apostólica. Isso é culto? Isso não é culto, irmão. Culto é a junção, preste bem atenção. Culto é a união do altar com o povo. O povo vem com fome e sede, e o altar tem que dar comida, tem que dar água. O altar tem que ser um manancial de vida. Eu já falei para vocês, o meu desejo é que vocês chegam aqui com fome, com sede de adoração, porque aqui o pregador vai ter que ralar para trazer alimento, o ministério de louvor vai ter que ralar para trazer louvor. Então, um culto é a união do altar com o povo. Vocês lembram? Moisés, tragam a novilha vermelha, vocês lembram disso? Porque a novilha vermelha, lá em Números, era uma raridade, era um achado, ninguém tinha, não era todo mundo que tinha não. Ele dizia: traga a novilha vermelha até o altar. E quando você trouxer a novilha vermelha, 7 vezes o altar vai jogar, vai devolver sobre a tua vida. Quando você traz para o culto a tua novilha vermelha, aqui em cima, de onde emana a palavra, de onde emana a vida, de onde emana os louvores, vai 7 vezes retribuir a você, quando você aprender, como aquele que foi gerado para servir, trazer para o altar o melhor que você tem.
Possa ser que um dia o teu melhor é um coração quebrantado. Possa ser que um dia o teu melhor é uma oferta financeira. Possa ser que um dia o teu melhor seja um louvor. Mas traga a tua novilha vermelha para o altar. Porque o altar não está negando a bênção. O altar não está fechado para derramar a bênção. Amém? Diga assim: eu preciso de uma atitude, de uma postura na adoração. Amém? Amém, meus irmãos? Será que nós estamos prontos para trazer a novilha vermelha? Glória ao nome de Jesus. Então, primeiro, você precisa decidir uma voz de liderança que você vai seguir. Segundo, você precisa de uma postura e atitude na adoração. Terceiro, e esse aqui é o que é mais marcante, esse aqui é o que é mais importante, eu creio. Você precisa se tornar líder de você mesmo. Diga assim comigo: eu preciso me tornar líder de mim mesmo. Reforça o teu irmão, fala assim: ei, antes de você querer liderar aqui, fala assim, usa a expressão, irmão. Antes de você querer liderar aqui, eu vou mais um pouquinho. Antes do senhor querer liderar a mídia, antes, Ana Paula, de você querer liderar o louvor, Raíssa, antes de você querer liderar a criança, antes de eu querer liderar jovens, Romário e Milka, antes de querer liderar adolescentes, se tornem líder de vocês mesmos. Alguém só pode liderar na igreja quando ele se torna líder dele mesmo. Pastor, eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo. É o seguinte, irmão, nós precisamos ser capazes de nos conduzir sem que alguém nos mande. Pastor, mas isso é meio contraditório, porque o senhor falou que tem que seguir uma voz da liderança. Calma aí. Porque tem gente que ele só ora se mandar orar, só lê Bíblia se mandar ler Bíblia, só jejuma se colocar no grupo que tem jejum amanhã, só vem para o culto se ficar mandando recadinho no grupo da igreja. Ele anda na aba dos outros. Mas quando alguém se torna líder de si mesmo, ele não precisa de ninguém dizer para ele que ele tem que orar. Ele na sua casa vai orar. Vai chegar um determinado momento do dia que ele vai dizer: eu preciso falar com Deus. Vai chegar um determinado momento do dia que ele diz: eu preciso parar tudo e ler um pouco da palavra de Deus. Vai chegar um determinado momento, eu preciso fazer um devocional, eu preciso amanhã jejuar, eu preciso buscar a presença. Isso é interessante, irmão. Tem dia que nós acordamos de manhã lá em casa, e eu levanto e eu estou vendo a Milena fazendo café e pão, e já está comendo um pedaço de trem. Ela, quer? Eu falei, não. Está jejuando? Estou. Você não falou? Eu falei, não, mas é a minha liderança de mim mesmo. Ontem eu não sabia, ela estava no quarto orando, eu estou lá, Milena, amor! E eu não sabia, eu estava fazendo almoço. Aí eu fui lá fora, que eu tinha visto ela numa cadeira lendo um livro, e eu falei, cadê sua mãe, menina? Cadê sua mãe? Sumiu, foi embora, pulou o muro. Aí essa, minha mãe está no quarto. Eu falei, o que essa mãe está fazendo no quarto? Quando eu abri, ela estava prostrada orando. E eu voltei. E ela falou, você acha que não é muito falta de educação eu estar orando e você fazer esse escândalo todo? Eu falei, é muita falta de educação. E loucura também. O que é se tornar líder de você, irmão? Ninguém, o pastor não precisa falar assim, irmão, você tem que vir na conferência, tem que não. Você decide, eu vou para a conferência. Vocês estão entendendo? É andar no processo da santificação, é te conduzir você mesmo. Eu preciso me santificar, não preciso de ninguém me dizer por quê. Porque a voz que me lidera já me mostrou o caminho. Agora eu preciso seguir ela. Vocês estão me entendendo? Amém? Amém? Provérbios 23,
12, vamos lá, Provérbios 23, 12, glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. 23, 12, diz assim a palavra de Deus: aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Aplica o seu coração ao ensino e os ouvidos à palavra de conhecimento. Isso aqui já é uma atitude de quem se torna líder de si mesmo. Porque ele vem para uma conferência desse, ele vai pegando as revelações, as palavras de conhecimento, as escrituras, os versículos, e ele vai trazendo para si e diz: olha, agora eu entendi que eu preciso me tornar líder de mim mesmo. 1 Coríntios capítulo 10, vamos 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo 31, diz assim a palavra de Deus: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Somente alguém que é líder de si mesmo consegue fazer tudo para a glória de Deus. Somente uma pessoa que ele é líder de si mesmo, ele vai ser capaz de se autodisciplinar. Eu preciso ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Eu preciso largar um pouco esse celular de lado, essas redes sociais estão me destruindo. Ou eu preciso largar um pouquinho essa televisão. Eu preciso cortar essa amizade que não está fazendo bem para mim. Eu preciso me afastar de fulano, de tal, de ciclano. Eu preciso me dedicar mais ao propósito da minha vida. Eu preciso dedicar mais à oração. Eu preciso dedicar mais à adoração. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém? Amém? Está compensando estar aqui? Ou não? Está compensando? Porque é interessante, quando nós falamos seguir uma voz, de ter postura de um adorador e de se tornar líder de si mesmo, o que acontece com isso? É facilmente identificado no meio dos santos. É facilmente. Porque todo o seu testemunho físico, visível aos olhos do homem, tudo que se pode ser visto, que pode ser contemplado no natural, é só uma representação daquilo que você é no espiritual. Vou explicar, é fácil. Se tu não canta aqui, irmão, você não canta em casa. Se você não lê Bíblia, não consegue ler um texto da Bíblia, não traz nem Bíblia para a igreja mais, você não lê em casa. Você não consegue, irmão, se a pessoa num período de 10 minutos, vamos falar de 1 hora, não consegue tirar 1 hora de oração aqui na igreja, quando a gente oramos, com toda certeza não ora em casa. Não ora. Se a gente percebemos a postura de chegar na igreja, o horário que chega na igreja, a forma que está na igreja, tudo isso já revela quem é você no espiritual. A tua atitude física, o teu comportamento natural vai mostrar quem é você. Porque é fácil, que eu falei, identificar no meio, porque alguém, irmão, que ele é líder de si mesmo, você vai prestar atenção que na hora do louvor ele está com o olho fechado, cantando e adorando. Quando fala de oração, você pode passar perto da cadeira dele e você vai escutar, seu irmão, ou você vai escutar, Jesus, Jesus, Jesus. Tem gente que num período de 10 minutos de oração, ele levanta 5 vezes. Tem gente que na hora da adoração vai beber água. Na hora da palavra, vai para fora da igreja, se esconde nas salas. Isso tudo revela quem ele é no espiritual. E essas pessoas gostam de gritar por justiça. Mas a justiça é atribuída para os santos, para quem ouve a voz da liderança,
para aqueles que realmente têm uma postura e uma atitude de adoração, e para aqueles que já entenderam que é necessário se tornar líder dele mesmo, aleluia. E quem se torna líder de si mesmo, não é pego na deslealdade, não é pego no erro, não é pego na mentira. Sabe por quê? Porque ele já se autodisciplinou para o foco que ele tem que seguir, e ninguém tira ele do foco, ninguém tira ele da igreja, ninguém tira ele do reino, ninguém tira ele da posição que Deus colocou. Por quê? Porque Deus aprova a atitude daqueles que vivem uma vida de acordo com o que ele gerou no propósito. Amém? Amém, meus irmãos? Título na igreja, irmão, título na igreja não se dá porque você fez uma coisa boa na igreja. Não se dá porque você pintou a igreja, você construiu alguma coisa, você fez alguma coisa, você deu uma oferta. Não, não se faz por isso. Título se recebe por aprovação de Deus, pastora Milena. Diga assim para o seu irmão: um líder, um obreiro, ele só será reconhecido verdadeiramente quando Deus o aprovar. Estão me entendendo, irmão? A aprovação de Deus que te colocará no lugar. E falando de altar, como eu falei, aqui é um lugar de destaque. Aqui é um lugar de destaque. Quem está aqui em cima, vocês que estão aí embaixo, vai dizer: olha, é o lugar dele, é o lugar dela. Mas também, da mesma maneira, vocês vão dizer: ele nunca deveria estar em cima deste púlpito. Ele nunca deve, aí não é o lugar dele. Ele pode até ficar aqui embaixo cuidando, mas lá não é o lugar, porque altar é lugar de luz. Altar é lugar de destaque. E vocês sabem disso, quem e quem não é. Sim ou não? Sabe, irmão, nós sabemos quem merece e quem não merece estar aqui em cima do altar. Então é lugar de luz. Então, para nós podermos entrar no propósito, eu preciso, irmão, como o Eduardo, né, o filho da irmã Carmen, do Edson, eu preciso, o esposo da Milena, eu preciso aprender a seguir uma voz que vai me liderar. Eu preciso ter postura de adoração. E eu preciso ser líder de mim mesmo. Tem dia que ela jejum e eu não jejum. E de propósito eu compro as melhores coisas da padaria o dia que eu estou jejuando. E o dia que ela está jejuando. E o dia que eu estou jejuando, eu falo: tem um pãozinho bem aí sequinho aí, come esse aí, assa ele, passa na frigideira, pega a torradeira. Eu não gosto de pão, você sabia, ela gosta de pão novinho aqui. Estou brincando, mas eu também compro para ela. Mas tem dia que é o dia dela liderar ela, irmão. E tem dia que é o dia de eu me liderar. Eu não preciso de ninguém para dizer para mim o que eu tenho que fazer no meu cotidiano para com Deus. E nós estamos vivendo uma geração que, infelizmente, eles não mais gerenciam a si próprio, não são líderes demais deles mesmos. Vocês estão me entendendo? Amém? E quem busca e quem procura a visibilidade por títulos, por credenciais, ele está, isso vai levar ele à deslealdade. Porque quem tem interesse, irmão, da ostentação dentro do reino, na casa de Deus, ele fará de tudo para chegar no local. Só que ele chegará como desleal, já reprovado por Deus. Então, se você quer fazer algo para Deus, seja aprovado por Deus. Amém? Amém? Vocês estão me entendendo? Glória a Deus, irmãos. Quarto e último, para nós terminarmos esse aqui. Ele é bem maior um pouco, na verdade. Esse aqui eu creio que é o mais importante. Irmãos, quando Jesus apareceu nos seus dias, as pessoas queriam um líder de guerra, político. Pastor Almir, eles acharam que Jesus ia chegar e ia meter o pé nos romanos.
que ia usar o Krav Maga, que é a luta de Israel, para arrebentar com os romanos. Eles tinham uma expectativa e um propósito do Messias que não era o verdadeiro propósito. Só que Cristo veio na terra há 2000 anos atrás, e desde o dia que Cristo pisou na terra, a terra nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Só que agora, a terra, ela foi tocada por Deus. E existe aí, no geral, dentro do coração e das pessoas lá fora, elas estão aguardando um verdadeiro discípulo de Jesus aparecer. Elas estão procurando um verdadeiro discípulo de Jesus aparecer, alguém que representa verdadeiramente Jesus. Não alguém que representa a nomenclatura da igreja, a placa da igreja. Eles estão precisando de alguém que seja parecido com Jesus, que fala como Jesus, que ama como Jesus, que cura como Jesus, que faz as coisas que Cristo fazia. Só que não está havendo, está escasso, não temos discípulos de Cristo. Porque a igreja aprendeu a viver de eventos. E evento não causa nenhum efeito. Porque o que causa efeito em mim e em você é o Espírito de Deus dentro de nós, trabalhando nosso coração, nossa mente, tratando nossa alma, resolvendo aquilo que está descompensado, sarando nossas feridas e nos levando a viver uma vida equilibrada. Vocês estão me entendendo? Então você precisa, diga assim, eu preciso. É o quarto. Diz, quarto, eu preciso de ser resposta de Deus na vida de alguém. Diga para alguém assim, ei, aponta o dedo, vamos lá. Ei, vocês dois aqui, vocês precisam ser resposta de Deus na vida de alguém. Amém? Nós precisamos ser resposta de Deus na vida de alguém. Não há nada que nós façamos no prédio ou nas nossas relações que fica, irmão, que vai ficar esquecido. Tudo que nós fazemos vai ser retribuído por Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58, assim diz a palavra de Deus. Olha, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Nada que você faz para o Senhor, nada que você faz para o próximo, nada que você faz para a igreja será esquecido por Deus. Eu quero testificar algo, só, como diz, eu vou cantar só o milagre, não o milagreiro. Mas chegou os períodos de férias e nós estávamos tentando fazer uma viagem. Aí o carro estragou, tive que trocar a suspensão do carro. A pastora Milena arranhou o carro arranhou o carro, quebrou, sei lá. Falei, sabe de uma coisa? Eu não vou mais viajar não. E nós queríamos viajar para Porto Nacional, onde a família da minha esposa mora, e já tinha 7 anos, nós não íamos lá. E também seria um pouco de refrigério para nós, descanso. Porque pastor, por mais que isso seja impressionante, pastor também é gente, viu? Talvez vocês não acreditam, mas pastor é gente, ser humano. E não tinha mais como ir, mas é tão interessante que nós queríamos. Eu falei sempre para minha esposa, agora nós não vamos, né? Eu falei, amor, Deus vai cuidar de nós, Deus proverá. E no período de 2 semanas, Ele usou 3 pessoas, irmão, para ofertar na nossa vida, para nós viajar. Eles foram resposta de Deus naquele momento. Eles foram resposta de Deus. Eles não sabem o benefício que eles fizeram para nós, abençoando nossas vidas, né? Então, quando você se torna a resposta de Deus na vida de alguém, isso é coisa maravilhosa, irmão. E eu me preocupo muito. Coloca aí, por favor. Vamos lá para João capítulo 15, versículo de número 1. E diz assim a palavra de Deus: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é quem?
todo ramo que, estando em mim, não der fruto. Quem são os ramos? Quem são os ramos? A videira é quem? Quem é o agricultor? Quem é o agricultor? O Pai, irmão. Quem é a videira? Jesus. Quem é o agricultor? O Pai. Nós somos quem? Os ramos. Versículo 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele acorta ele acorta, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais frutos ainda. Então, se você não produzir, Deus vai encarregar de desligar você de Cristo. Porque Ele não aceita enviar o seu filho, e o filho passar por tudo o que passou, para que nós possamos achar que podemos viver de qualquer jeito sem produzir. Isso é muito importante, porque nós precisamos confiar nisso, ver quando nós fazemos com generosidade, entrega e amor. Porque, preste bem atenção, irmão, se você, em algum momento da sua vida, se até hoje, e se nós chegarmos ao final da nossa carreira e não nos tornar significante, importante para alguém, nós fracassamos na fé. Diga assim: se você não produzir fruto, viu? Você vai ser cortado. Se você não produzir fruto, você fracassou. Amém? Então, entenda bem que todo serviço é importante. Se sua vida se resumir, irmão, somente nos eventos da igreja, só nos eventos da sede, se sua vida só se resume nisso e você não se tornou significante, importante para alguém, para ninguém nesta vida, você falhou no exercício cristão. Você falhou no exercício cristão. E como que eu sei, pastor, que o meu exercício está dando certo? Quando eu sirvo aos outros, eu sirvo a Deus. Quando eu sirvo o meu próximo, eu sirvo a Deus. Onde você arrumou isso? Mateus capítulo 10. Seja servo de todos. O maior é aquele que serve a todos. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Todos têm algo para fazer, irmão, na casa de Deus. É só querer fazer. É só se envolver. Irmão, eu estava falando hoje com o Zé Antônio. Nunca me bajularam para fazer a obra de Deus. Alguém já foi bajulado para fazer a obra de Deus? Eu nunca fui bajulado para fazer a obra de Deus. Ô, Eduardo, vem. Ah, não, vem aqui, nós precisamos tanto. Nunca fui bajulado. Eu sempre me lancei nos lugares. Opa, eu quero estar junto. Ah, eu vou também para o evangelismo. Então, eu vou no ensaio também. Eu estou indo. Tem o que? Oração de madrugada? Eu estou lá também. Eu vou para oração. Eu nunca me bajularam para orar, para vir para a igreja. Nunca, nunca. Eu nunca fui visitado pelo meu pastor. Nunca. Nunca recebi uma visita do meu pastor. Meus pastores nunca foram em casa visitar eu. Porque não precisavam, sabe por quê? Porque eu me inseria em tudo. Eu sempre estava do lado do meu pastor. Eu sempre estava do lado das minhas lideranças. Eu quero. E nós estamos vivendo uma geração de pessoas que querem ser bajulados. Tem que ficar igual, desculpa a expressão, igual cachorro. Vem cá, bichinho, vem, eu preciso ser ali. Faz isso aqui, vem cantar, vem. Ih, bichinho, lu. Bonito. Tem que ficar bajulando. Vem para a igreja. Vem orar. Vem para a conferência. Vem fazer curso. Vamos jejuar. Não, irmão. Eu sempre me inseri no que Deus estava me proporcionando. Eu não vou te bajular jamais, mas eu vou te ensinar o caminho, eu vou te orientar. Então se lance, insira você mesmo, diz: olha, eu até pensei em não participar do ID, eu até pensei em não fazer parte, mas a parte dessa conferência, eu quero fazer parte, eu vou me dedicar, eu vou estar junto, eu vou me inserir, eu vou me tornar importante para alguém, eu vou tocar a vida de alguém. A postura nossa para trabalhar é tão fraca, irmão. E nós vimos num vídeo.
Imagine, irmão Silas, vou dar um exemplo aqui, não, isso em nome de Jesus não vai acontecer com o senhor, mas é mais próximo. O senhor, em algum momento da sua vida, precisar de uma cesta básica. Imagine eu chegar lá com a cesta, abra, vem cá, pastor, vamos fazer um. Traz sua bolsa aí, a bolsa vai representar a cesta básica. Traz a cesta. Ei, vamos lá. Vem cá. Pega a cesta. Vamos tirar uma foto com a cesta aqui, porque nós vamos postar na igreja. Dá. É constrangedor, né? E também só largar a cesta lá e falar assim: Deus abençoe, meu irmão. Não usou o celular não, mas lá na cesta nós chegamos e: Senhor, Deus abençoe o nosso irmão. Amém, irmão, Deus abençoe. Vamos embora, nós vamos embora. Mas imagine, irmão, olha a diferença. Ô irmão Silas, nós viemos trazer essa cesta. Vai aqui, por favor. E é o seguinte, varão, senta aí, já vai conversando, que eu vou fazer um macarrão para nós aqui, tá bom? E vamos falar de Jesus. Qual que tem mais impacto, irmão? O primeiro exemplo ou o segundo exemplo? Você precisa se envolver. Obrigado, Silas. Obrigado, pastor. Você precisa se envolver, irmão. Se envolver. Se tornar significante. Aí um dia a pessoa vai estar aqui dentro, vai chorar, vai dizer: foi aquele irmão, foi aquela irmã, que eu estava no momento mais difícil da minha vida. Ele chegou ali, sentou comigo, conversou, nós sorrimos, e depois daquele dia minha vida melhorou. Obrigado, irmão. Obrigado, será eternamente, irmão, grato a você. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Uma certa feita eu parei e falei: Senhor, eu precisava de alguém. Meu pastoreio, não era que foi aqui não. No meu celular nem toca WhatsApp, ninguém fala comigo, Senhor. Eu queria alguém para conversar, Jesus. Falei: nossa, o povo me esqueceu, a igreja me esqueceu, meus amigos me esqueceu. Eu lembro que esse dia eu estava angustiado, varrendo o pátio da igreja. Eu falei: ô Jesus, você me esqueceu mesmo, hein? Até o Senhor. Passa poucos minutos, irmão, que eu falei isso. Meu telefone toca. O meu vice-pastor disse: ô pastor Eduardo, o senhor está em casa? Eu falei: tô. Rapaz, senti de Deus de eu levar uma carne para nós assar e bater um papo. Eu falei: ô meu irmão, pode vir. Mas naquele momento, irmão, eu não estava nem afim da carne, eu estava afim de alguém para conversar, de alguém para distrair, falar de carro, de casa, de pesca, falar de família, sabe? Não é nem falar de Bíblia, falar de coisas naturais. E você precisa entender que você tem algo para fazer. Você tem algo importante para fazer. Amém? Amém? E o interessante dentro desse processo, eu quero lembrar com vocês, vamos lá então. Primeiro, diga assim: primeiro, eu preciso decidir que voz de liderança eu vou ouvir. Segundo, eu preciso de uma postura e atitude na adoração. Terceiro, eu preciso de tornar-se líder de mim mesmo. E o quarto, eu preciso ser resposta de Deus na vida de alguém. Amém? Amém? Eu quero concluir com vocês o seguinte, irmão. Paulo mostra em alguns textos a grande manifestação das nossas atitudes servindo a Deus. Quando nós vamos servir a Deus, nós iremos manifestar 3 aspectos importantes: o louvor a Deus diante de todos, a misericórdia e a beneficência aos menos favorecidos. Rapidão, e põe Salmos 37, versículo 3. Quando apareceu, os irmãos já leiam. 37, versículo 3. Confia e faz o bem. Então aqui você manifesta, faz o bem. Diga comigo: faz o bem. Você manifesta aqui, sabe o que, irmão? O louvor a Deus. O bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Vamos para o próximo versículo. Efésios 2:10. Fazer boas obras. Efésios 2:10. Vamos lá, leiam. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas
Aqui nós manifestamos, né, a misericórdia de Deus, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E 1 Pedro 4,10, 1 Pedro 4,10, vamos lá. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui representa benefício, amém? Fique de pé, por favor. O que Deus está dizendo para nós nessa mensagem? Ele está dizendo o seguinte: espero que você me sirva. Como? Servindo as pessoas. Espero que você me honre. Que jeito? Honrando suas lideranças. Vocês estão me entendendo? Nós precisamos servir as pessoas, servir, né? Servindo aos outros, manifestando louvor, misericórdia e benefício. Você precisa de deixar a vida de alguém mais leve, irmão. Tirar o fardo do pecado, do engano, da maldição. Você precisa ser diferente. E na oração que nós vamos fazer agora, e logo após a oração nós vamos encerrar. Vocês já podem encher isso aí, meu irmão, fazendo aí. Os irmãos já vai servir um caldo ali, nós vamos pegar, tomar o caldo, nós vamos ter 20 minutos de uma parada, e depois nós vamos voltar para a última mensagem, amém? Está compensando estar aqui, irmão? Está valendo a pena? Amém? Tem gente que não faz nada, não tem efeito nenhum. Está valendo a pena estar aqui, irmão? Então você vai fazer o quê? Primeiro, pedir a mente de Deus. Por que nosso menino está correndo ali, amor? Primeiro nós precisamos o quê? Pedir a mente de Cristo. E pedir que Deus gere em você a cultura do reino. Você já fez essa oração? Me dá a sua mente, Jesus. O apóstolo Paulo diz que nós temos que ter a mente de Cristo. E você pedir: Senhor, gere em mim a cultura do reino. Vocês entenderam, irmão? Isso é GPS. Gerados para servir. Gerados para servir. O dia que você entender que você é servo e que ninguém precisa te bajular para você fazer ou viver, as coisas serão diferentes. Ore a Deus pedindo a mente dele. Senhor, me dá a mente do teu filho Jesus. Diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, gera em mim a mente de Cristo. Diga para o Espírito Santo: Deus, fala, Deus, me gera em mim a cultura do reino. Espírito Santo, gera em mim a cultura do reino. Amém? Você pode orar ao Senhor? Soberano Deus e eterno Pai, te adoramos e louvamos o teu santo nome. Agora que nesta noite, nessa primeira mensagem, nós queremos celebrar ao Senhor e adorar o Senhor. Pai, continue abençoando nossas vidas. Continua, Senhor Deus, falando conosco. Mas nessa oração te pedimos e queremos que o Senhor, meu Pai, no nome do teu Filho Jesus, venha gerar em nós. Põe a mão sobre a sua cabeça assim, irmão. Senhor, gere, Pai, aqui dentro a mente de Cristo. Põe a mão sobre a sua cabeça. Seja profeta sobre a sua vida. Gere em mim a mente de Cristo. Dá-me a mente do teu Filho Jesus, aleluia. Gere em mim, continue orando. Senhor, nós também pedimos ao Senhor que gere no nosso, põe a mão no teu peito, sobre o teu coração. Gere aqui dentro, Senhor, a cultura do reino, a cultura do teu reino. Gere em nós a cultura do teu reino, aleluia. Gere em nós a mente de Cristo e a cultura do reino. Nós te pedimos, ó Deus, e te adoramos. Continue, Senhor Deus, com os teus filhos, e que nós possamos ser tocados e tomados pela tua bondade, pela tua graça, no nome do teu Filho Jesus. Se todos podem, erguer a sua mão e diz amém. Diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Vocês podem